Olá pessoal, me chamo Fábio Meira e seja bem-vindo a mais um vídeo do Excel Extreme. Nesta aula eu vou mostrar como criar gráficos concisos, tá? Para que a gente consiga obter uma visualização, já estou dando uma prévia aqui para você, de como obter gráficos objetivos e que traduza bem o que você realmente precisa mostrar. São os gráficos mais utilizados no mercado de trabalho, o gráfico de colunas e o gráfico de pizza. Basicamente são esses dois, na maior parte dos gráficos que você vai criar, você vai utilizar esses dois aqui, tá bom? Então, vamos lá, até mesmo para que a aula não fique muito extensa, vamos direto para a aula. Bom, aqui eu vou mostrar nessa planilha o passo a passo, né? Ou seja, eu vou começar mostrando para você como criar aqueles gráficos. Eu vou iniciar primeiro aqui pelo de colunas, onde eu mostro cada uma das colunas baseado nesta planilha, nesses dados aqui, que eu tenho aqui na minha planilha, onde eu tenho as colunas vendedor, cidade e valor, ou seja, cada vendedor é de uma cidade e ele vendeu um valor diferente, né? Cada vendedor teve um desempenho, tá bom? Então, baseado nesses dados, eu vou voltar nessa planilha, onde eu vou fazer passo a passo, como o nome da planilha já diz, cada um daqueles gráficos. Então, vamos lá. O primeiro, eu preciso mostrar o nome e o valor que cada vendedor fez. E eu quero mostrar, ao invés de mostrar o eixo Y e o eixo X, que eu vou mostrar também para vocês como funciona, mas eu quero mostrar esses valores, ou seja, os valores e os nomes de cada vendedor. Então, para isso, eu devo selecionar esses dados, ou seja, os vendedores, certo? E os valores. Bom, aqui já começa uma coisa interessante, né? Eu não posso selecionar esta coluna. Eu devo selecionar apenas os dados de origem do gráfico. Então, eu tenho que selecionar essa coluna. Então, a seleção é simples. Coloco o mouse com esse ponteiro de mouse, clico, seguro e arrasto de vendedor até o último vendedor e seguro o Ctrl e seleciono a outra coluna. Segurando o Ctrl, clico em valor e vou selecionando até a última linha, tá bom? Então, com isso, eu tenho apenas essas duas. Então, a primeira dica aqui é como selecionar os dados que não estão na sequência, tá? Então, agora que eu selecionei, eu devo clicar aqui, ó, na guia Inserir, tá bom? Na guia Inserir, nós temos um grupo chamado Gráficos. E nesse grupo, eu tenho vários tipos de gráficos diferentes, tá certo? E aqui, nesta opção, eu tenho lá Inserir gráfico de colunas ou barras, tá? São os dois nomes que é dado para ele. Então, eu vou vir aqui, clico na seta e vou escolher um tipo de gráfico, tá certo? Então, o que nós vamos escolher é esse daqui, um gráfico de coluna agrupada, onde ele vai mostrar as colunas para os seus respectivos valores da seleção. Então, eu vou clicar aqui, selecionando, ele automaticamente cria o gráfico, tá? Vou colocar um pouquinho para baixo, diminuir um pouquinho o zoom, certo? E aí, você já tem o gráfico pronto. Porém, ainda falta alguns ajustes para que nós chegamos nesse gráfico mais clean, né? Definindo exatamente os dados que nós queremos, tá bom? E aqui, por enquanto, né, na minha opinião, ele está um pouco poluído, né, com valores, né? Esta coluna aqui à esquerda é chamado de eixo, tá? O eixo Y, tá? E o eixo X na horizontal. Então, ele está mostrando nesses eixos o vertical, que é o Y, os valores, e o horizontal, o nome dos vendedores. Eu posso alternar também clicando nesse botão, tá vendo? Quando você seleciona o gráfico, aparece mais um grupo de guias chamado ferramentas de gráfico, tá? Para isso funcionar, eu tenho que selecionar o gráfico. Se eu clicar fora, ela some, tá bom? Então, selecionando, eu tenho aqui a guia Design. E no grupo Dados, eu posso alternar entre linhas e colunas, tá? Desta forma, você vai ter, ao invés dos nomes dos vendedores no eixo de categorias, que é o eixo X, tá? Você vai ter a palavra valor, tá certo? E para isso eu precisaria de legenda, né? Para poder mostrar esses dados de forma mais interessante, tá? Então, como que eu faria? Eu posso clicar aqui no sinalzinho de mais e ele vai mostrar cada parte do gráfico, tá? A parte de eixos, né? Títulos e eixos, ou seja, tem uma série de opções que eu posso definir e configurar no meu gráfico, que eu vou mostrar para vocês, tá? O eixo aqui, ele vai mostrar os eixos, tá certo? Se eu desligar aqui fica mais fácil de visualizar, o eixo X e Y, eu posso ligar ou desligá-lo, tá? E posso selecionar também, ó, somente o horizontal, desligando o vertical ou o vice-versa, tá bom? Por enquanto eu vou deixar esta,
e vou selecionar aqui a opção legenda. Olha só, para que eu possa descobrir, né, somente olhando o gráfico, qual barra representa qual vendedor, eu preciso de uma legenda, né? Então aqui o azul escuro seria a Mariana Bédio, o laranja seria o Joaquim Cervantes e assim por diante, tá bom? Então eu vou deixar diferente aqui, ó. Eu quero chegar a esse objetivo. Para que eu consiga definir nome e valor, tá certo? Eu tenho que deixar, perceba aqui, ó, cada barra azul. Eu posso mudar também a cor dessas colunas, tá? Porém, eu deixei dessa forma, né? Dessa forma aqui, para que você entendesse, tá? De forma mais didática, que eu preciso deixar, tá? Desta forma. Tá vendo que eu liguei a legenda? Ele ligou a legenda, colocou aqui o valor, tá? Conforme eu alterno, ou ele coloca os vendedores, ou ele coloca a palavra valor, tá bom? Se eu deixar dessa forma, o que acontece? Ele vai colocar os nomes aqui embaixo, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a legenda, né? Até ele alinha automaticamente, e vou desligar também os eixos, para que eu consiga obter o mesmo resultado da planilha resposta. O que eu vou fazer? Nesse gráfico eu tenho também o título, tá vendo? O título do gráfico, eu posso desligar esse título, tá? Tenho também as linhas de grade. As linhas de grade são essas linhas horizontais, né, que são aplicadas como padrão no gráfico de colunas. Então eu vou desligá-la também. Bom, aqui eu tenho o gráfico, né? Se eu tiver só esse conteúdo, não vai servir para nada, tá? Não vai servir esse gráfico para nada, porque eu tenho apenas as colunas, eu não sei quais vendedores elas representam, tá? Então, eu vou aplicar um recurso aqui que se chama rótulo de dados. Eu vou clicar aqui nesse sinal de mais, então eu posso escolher qual elemento, né? Ou quais elementos eu vou ligar, ativar ou desativar. Eu vou ligar aqui o rótulo de dados e ele já mostra ali o valor. Então, o valor eu já tenho. E agora, como que eu faço para colocar também o nome do vendedor? Porque se eu tiver somente o valor, também não vai adiantar. Um outro detalhe, se eu posicionar o mouse em cada uma das barras, né, ele chama de série, cada uma das séries, né, ele vai mostrar o nome do vendedor, mas fica pouco produtivo, porque eu tenho que posicionar o mouse em cada um deles para saber quem é quem, tá? Isso aí não é interessante. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em mais opções. Neste mais opções, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai mostrar este painel e esta última opção aqui, que é chamada opções de rótulo, e eu vou ter uma série de opções para que eu possa configurar, selecionar de forma mais apropriada, tá? Já está ligada a opção valor, tá vendo? Se eu desligo, né, eu consigo ligar ou desligar, né? Posso definir o nome da categoria. O que é o nome da categoria? O conteúdo do eixo X. Tá? Então, no eixo X, eu tenho o eixo de categorias. E é justamente ele que eu quero definir o nome dessas categorias aqui como rótulo. Então, eu ligando essa opção, ele vai me mostrar. Como padrão, ele define um ponto e vírgula. Mas eu não quero visualizar. Poderia deixar também, mas é questão, né, de estética e eu estou definindo e aproveitando, mostrando para você como que funciona. Eu vou escolher aqui a opção, ó, nova linha. Eu vou forçar que o primeiro conteúdo, o nome da categoria, né, fique na primeira linha e o valor fique na linha de baixo, tá? Então eu seleciono essa opção, nova linha. O posicionamento, né, do rótulo, eu posso ainda selecionar aqui nessa seção, posição do rótulo. Posso vir aqui, ó, no centro, extremidade interna, né? Mas a mais interessante, pelo menos no meu caso aqui, é a extremidade externa, tá? Selecionado, só voltei lá a opção, e é isso, né? Já está praticamente pronto o primeiro gráfico. Eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo, tá? Certo? Vou aumentar aqui a largura dele. E agora fica muito mais interessante o meu gráfico. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui, né? Os nomes, tá vendo quando eu selecionei um elemento, automaticamente selecionou todos, porque ele refere-se à mesma série, tá? Então, no formato que eu selecionei aqui, o alternar linha e coluna, né, mostrando, ao invés de mostrar os nomes na legenda, mostrou aqui na parte inferior, ou seja, como o eixo de categorias. Agora, selecionando um, seleciona todos, tá bom? E com isso, eu vou vir aqui na página inicial, vou diminuir um pouquinho o texto, aqui é a formatação, tá? Você coloca da maneira que você achar mais interessante. Pronto, tem o gráfico de colunas.
Se eu quiser também, eu posso selecionar uma barra, tá vendo? Se eu clicar em uma coluna, né? Ele seleciona todas também. Se eu clicar de novo naquela que eu cliquei inicialmente, ele seleciona somente aquela. E eu posso vir aqui na guia formatar, preenchimento de forma, posso selecionar a cor que eu bem quiser para cada uma das colunas, tá bom? Então você pode ficar à vontade para escolher outras cores. Eu vou deixar da cor padrão, tá bom? O meu gráfico. Beleza. Então, a primeira já está ok, né? Olha lá. Só o tamanho que muda um pouquinho, mas é questão de ajuste aqui, né? De acordo com o que você achar melhor. Beleza. Vamos voltar aqui na resposta e olhar como que vai ficar o próximo. Então, ao invés de mostrar o nome, né? O nome dos vendedores, eu quero mostrar as cidades, ou seja, o desempenho em porcentagem de todas as cidades, né? Que cada uma das unidades, por exemplo, de vendas, né? Da empresa, vendeu em cada uma delas. Né? Então, qual que é mais expressivo aqui? São Roque, aí, ó, 17, ó, de São Paulo é mais, 18,11. Santo André, 10,07. Tá? Então, aqui na planilha, só lembrando que não tem porcentagem. Tá? Então, como que nós vamos fazer? Vou voltar aqui para passo a passo. Tá? Então, vamos lá, agora criar o gráfico de pizza. Tá? Então, lembrando que eu tenho apenas as cidades e os valores, tá? Na verdade, os percentuais dos valores. Mas eu tenho que selecionar os valores porque eles vão dar origem aos percentuais, tá legal? Então, seleciono aqui, agora essa sequência é contínua, tá bom? Eu vou lá na guia Inserir, clico aqui, tá? No grupo Gráficos da guia Inserir, e clico no comando gráfico, vai aparecer uma cortininha, eu já seleciono o gráfico, tá? Bom, é isso aí, o gráfico de pizza já foi inserido, tá bom? Vou arrastar um pouquinho para baixo esse. Vamos lá. Agora, só para ficar mais próximo aqui para a gente visualizar. Bom, então o nosso gráfico aqui na resposta, né, gráfico de pizza, não tem legenda, tá certo? Não tem legenda, que é essa daqui, ó, que ele insere automaticamente, e não tem o título também, tá? Então, não tem o título. Tá, como você já deve ter percebido, né, de acordo com o exemplo anterior, eu posso clicar no sinalzinho de mais para definir ou não os elementos do gráfico. Então, eu não quero título e não quero legenda. Tá bom? Normalmente, os gráficos profissionais, eles possuem menos elementos padrões, tá? Você vai personalizar, deixar uma coisa mais profissional do que deixar aquele gráfico padrão. Clicou no botão inserir gráfico, pá, pula lá, não é o gráfico. Não, então dá uma melhorada nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também selecionar o rótulo, né? Eu quero mais opções de rótulos. Então, eu vou colocar aqui, lembrando, o nome da cidade e o percentual. Então, eu devo clicar aqui nesse botão e com isso eu vou clicar aqui em opções de rótulo e vou selecionar aqui, ó, tá vendo? Ó, o valor já está, é esse valor que já veio o padrão. Só que eu vou deixar essa opção aqui, ó, extremidade externa. Essa daqui já não veio automático. Então eu venho aqui e seleciono. Dependendo do tipo de gráfico, vem de uma maneira padrão diferente, tá? Eu vou fazer igual lá no outro gráfico, vou colocar como nova linha, tá? Por enquanto não tem uma outra opção, mas eu venho aqui e seleciono nome da categoria. Legal. Tá certo? Ainda não. Eu preciso colocar o percentual, ou seja, o valor de porcentagem. Então, o valor eu desligo e ligo a porcentagem. Simples assim. Mas lembrando ainda que lá eu tenho porcentagem com casas decimais, tipo 11, alguma coisa, né? 14, alguma coisa. Então, como que eu faço isso? Se você rolar um pouquinho para baixo aqui, tem a opção número, que é o formato de número. Como que eu vou fazer? Eu vou escolher o formato de porcentagem, certo? Quando eu escolho o formato de porcentagem, automaticamente já aparece duas casas decimais. Se eu quisesse mais, eu poderia colocar também. Mas é do jeito que eu quero, né? Mas só ensinando você que é possível colocar uma quantidade diferente também. Bom, eu quero diminuir um pouquinho e vou colocar em negrito. Tá? Eu sempre gosto de colocar um pouco menor em negrito para que fique em destaque, né? Um destaque um pouco maior, mas é questão de gosto. Bom, o que está faltando, né, para aparecer do jeito que está aqui? Ainda está faltando esses quadradinhos, ou seja, que indica a cor de cada um deles, tá? É necessário? Não, mas só para mostrar mais uma opção para você, porque já está direcionando aqui diretamente nas cores, tá? Mas como que eu faço isso? Vou colocar de novo aqui no sinalzinho de mais, rótulo, mais opções. Para poder aparecer esta opção aqui, opções de rótulo.
E aqui eu vim em opções de rótulo e ligo essa opção código, né, de legenda. Então aí eu consigo visualizar dessa maneira, tá? Então eu tenho aqui o gráfico, vou colocar um pouco mais para cima, certo? Eu vou deixar os dois, tá, um tamanho bem próximo, vou aumentar aqui nessas bolinhas, tá? Onde eu posso fazer o redimensionamento. E aqui, pronto, eu tenho o gráfico. Tem mais um pequeno detalhe de formatação, perceba que esses gráficos não têm linha de contorno, né? Então eu vou também removê-los. Selecionando aqui, clicando em formatar, contorno da forma, sem contorno, tá? Olha lá, já assumiu essa, vou fazer a mesma coisa com a outra. Tá certo, pessoal? Então é isso. Tá? Esses são os gráficos mais utilizados no mercado de trabalho no Excel, tá bom? E sempre procure dar uma mexida, né? Uma trabalhada no seu gráfico. E eu estou mostrando para você da forma profissional, realmente como que é usado, né, no dia a dia, nos escritórios, de forma mais profissional, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho, tá bom? Tem muita novidade bacana aí para você no nosso canal. Se você quer entrar de cabeça aí no Excel, nós temos um curso completo e atualizado na descrição. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos, sucesso. Tchau.